Então, estamos resolvendo aqui o exercício 4, não é isso? Do EP5, que pede para calcular o volume de um sólido. Então, o primeiro passo que a gente viu é como modelar essa questão, não foi isso? Então, qual é a ferramenta matemática que nos ajuda a modelar a questão do volume de um sólido? A integral tripla de 1. Então, o primeiro passo já foi dado. A gente sabe modelar o cálculo do volume de um sólido. A integral tripla, que considera esse sólido, aplicada sobre a função 1. Então, já temos uma conta para fazer. Agora, o problema é calcule a integral. Temos que fazer essa conta. Já conheço a função. O que está faltando? Os limites de integração. Então, eu preciso descrever o sólido, indicando ali quais são os limites inferior e superior de cada variável, de x, de y e de z. Então, vamos nos concentrar agora nessa descrição. Aí, de onde você tira essa descrição? Eu não vejo outra forma, a não ser fazendo um esboço, tá? Ou pelo menos, né, tendo uma ideia desse gráfico, que pode me ajudar a descrever esse sólido. Então, vamos focar aqui só na descrição do sólido. O sólido W, ele é exterior ao cone. O sólido W, ele é exterior ao cone e é inferior à esfera. Tá? Então, aqui o enunciado já adiantou muita coisa. A gente estava comentando o seguinte, e se o enunciado não identificasse que essa equação aqui é um cone? E se o enunciado não identificasse que essa equação é uma esfera? Você saberia identificar? Tá? Então, esse Não. é o momento. Então, assim, eu lembro, né, a gente comentou agora há pouco, antes de começar a gravar. Eu lembro lá de GA, sou craque em superfícies cilíndricas, em cônicas, em quádricas, sei identificar tudo, lembro de todos os modelos. Maravilha. Não lembro. Qual é a dica que eu posso, né, me agarrar para poder resolver, então, e saber identificar essas superfícies? Então, dica número 1. Você precisa saber que toda equação no R3 define uma superfície. O que é uma superfície? Está claro para vocês a ideia? O que é uma superfície? Porque às vezes a gente fala, né? Superfície, linha, sólido, e às vezes tem aluno que tem uma interpretação, tem uma ideia, né, de superfície diferente daquilo que realmente é. Como é que está aí na cabeça de Pois vocês? Está é, eu clara a ideia? entendi, eu entendia como volume, eu entendia como sólido, por ser R3. Superfície. Aí Então, o mas senhor está quando fala o colocando termo, isso. quando fala superfície, você pensa no sólido? Eu interpretava como um sólido, no R3. A superfície é uma figura, é algo que está no R3, mas ela não é um sólido, teoricamente, tá? Então, por exemplo, quando eu pego uma folha de Ok. papel A4, muito fina, me dá a ideia de superfície, tá? É algo que só tem, né, vamos supor que só tenha duas dimensões, largura e comprimento. Então, se eu pego uma folha muito fina, um papelzinho, eu tenho uma ideia de superfície. É claro, se você for olhar o pé da letra, né, a superfície, uma folha, por mais fina que seja, uma folha do caderno, né, uma folha 4, uma folha ofício, ela não é uma superfície, ela é um sólido. Ela tem largura, ela tem comprimento, ela tem espessura. Mas se a gente desprezar a espessura e considerar só as duas, eu tenho uma ideia de superfície. Então, na prática, é sólido. Mas, considerando que a terceira dimensão, a espessura, é desprezível comparada às outras duas, então eu tenho uma ideia de superfície. Tá? São conceitos que a gente fala que são conceitos primitivos. É como se você fosse explicar ponto. O que é um ponto? O que é uma reta? O que é um plano? Tá? Então, são conceitos primitivos, mas a gente tem ideia. Tá? Então, por exemplo, um plano é um exemplo de superfície? Sim. Vou desenhar aqui um plano. Um plano é um Sim. exemplo de superfície. Se eu desenhar um paraboloide, só a casquinha, é o exemplo de uma superfície? Sim. Sim. Também. Tá? E assim por diante. Aí, eu posso pensar assim, a esfera. Depende do contexto. Às vezes a gente se refere à esfera sólido, como se fosse uma bola cheia, e às vezes a gente usa o mesmo termo esfera se referindo só à casca dela. Daí é superfície. Então a esfera pode ser uma superfície e a esfera pode ser um sólido. Depende se você está considerando ela uma bola oca ou uma bola cheia.
Não, aqui eu botei S não, mas é sólido. Tiro o S daqui. Tá bom? Então, quando eu falo superfície, eu estou me referindo só à casca. É algo que, pelo menos teoricamente, só tem duas dimensões. Ok? Entendi, agora eu entendi. Entendeu? Beleza. É só uma casquinha. Um cone. Então, quando a gente pensa no cone aí, né? O cone popular aí. Esse cone aqui. É uma superfície ou é um sólido? Por Superfície. analogia, vai ser o mesmo raciocínio, né? Superfície, né? Se eu desenhar a casquinha do sorvete, né? Se eu pensar só na casquinha do sorvete, só na casca, olha só, casca de sorvete, só a Aquele, casca é uma aquele filtro, superfície. aquele filtro usado no caldo de cana, né? Aquele filtro. Um filtro do caldo de cana, o filtro aí melita, para fazer um café. Então é só uma superfície. Claro, se você fazer um doce, encher essa casquinha aqui de doce de leite, aí eu já tenho já um sólido, né? Eu posso criar uma peça de metal que tem esse formato. Então a gente, ainda mais né, nos nossos livros didáticos, né, português, a gente usa cone, esfera, cubo, e a gente vai se referir, às vezes, à área lateral dessa superfície, e às vezes a gente vai se referir ao espaço que ela limita, né, ao sólido. Então depende do contexto, é só ter cuidado com isso. Então tá claro, gente, a ideia de superfície? Sim, Sim. para mim ficou. Podemos... Ótimo. Então aí sim, olha só, que eu estava falando antes de começar a gravar, né? Se alguém te pergunta assim, você faz matemática? Você faz física? Então você craque em gráfico, né? Você fala, sou. Então fala aí, qual é o gráfico de x igual a 2? Qual é a sua resposta? Uma reta, né? É uma reta, tá certo. Mas e se eu tiver nos reais? Se o aluno que está me perguntando é um aluno lá do 8º ano, do 9º ano do ensino fundamental, que às vezes nem viu ainda plano cartesiano. Se ele estiver lá no ensino fundamental, geralmente o espaço que ele está trabalhando esta equação aqui é os reais. E se eu tiver nos reais, x igual a 2 não é uma reta. Não é verdade? É um ponto. É um ponto. Aqui é o 0, aqui é 1, x igual a 2 é um ponto. Ele pode tender a infinito, não? Oi? Ele não pode entender ao infinito, uma reta Não, positiva infinita. x igual a 2 nos reais define só um ponto. É o ponto x Na igual a 2. definição. Entendi. Isso. Agora, se eu falar assim, x igual a 2 aqui no R2. O que eu botei aqui? Eu botei y e z. Eu estava pensando lá no R3. Vou corrigir aqui. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Não, o aluno que está me perguntando isso, ele está lá no 9º ano, está trabalhando, né, plano cartesiano, está no 1º ano, está no ensino médio. Geralmente ele está trabalhando sobre o R2. Então, no R2, x igual a 2, tem um gráfico. Qual é o gráfico de x igual a 2 no R2? Aí sim, Aí é vai ser uma reta. uma reta que corta o eixo x no 2. Percebe que no R2C, uma reta contém o ponto x igual a 2? A interpretação dessa Correto. equação aqui no R2 contém essa interpretação. Uma coisa não anula a outra. Não, mas o cara está fazendo faculdade, é um aluno de faculdade, né? É um aluno que está fazendo cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica, né? Geometria espacial. O que é x igual a 2 aqui no R3? Fazer uma Qual é o gráfico? superfície, né? É uma superfície conhecida. Que superfície é essa? Que passa aqui exatamente no Um plano. x igual a 2. É um plano vertical que corta o plano XY exatamente em cima daquela reta ali. Que corta o eixo X exatamente naquele ponto. Então, se alguém me pergunta, professor, qual é o gráfico de x igual a 2? A minha resposta é, depende.
Qual espaço euclidiano você está pensando, você está raciocinando? Nos reais? É no R2 ou no R3? Ah, eu estou no R3. Ah, no R3, o que é x igual a 2? X igual a 2 no R3 é uma superfície, é um plano vertical. Ah, não, é no R2, é uma reta. Ah, nos reais, é um ponto. Isso tá claro, gente, essa observação? Sim. Sim, com certeza. Maravilha. Sinistro Por que para eu fiz você. essa observação? É sinistro, não. Mas percebem que a perspectiva de vocês tem que estar brincando nessas dimensões? São Eu tenho que dimensões. analisar todo o contexto, né? Onde está sendo Isso, pontuado, né? exato. CR1, Então agora, CR2, o contexto que CR3. a gente... Qual território que você está pisando? Ah, eu estou pisando no R, eu estou considerando o R3, então é o R3. Agora, se tratando de integral tripla, o domínio de uma integral tripla está no R3, é um sólido. Então, tudo agora, a minha interpretação, né, nossa interpretação deve ser no R3. Por que eu fiz essa observação aqui? Para dizer que olha só essa equação, é mais simples, muito simples. Só para dizer que toda equação no R3 define uma superfície. Então, essa é uma observação importante. Toda equação no R3 define uma superfície. Por exemplo, essa aqui. Claro que isso aqui não prova isso, né? Mas ilustra, só para ilustrar que toda equação, por exemplo, essa aqui que é tão simples, já nos ajuda a ilustrar essa ideia. Que, apesar de ser uma equação tão simples, no R3 ela não é um ponto, ela não é uma linha. No R3, essa equação aqui é uma superfície. Isso vale para todas. É claro que eu fiz aqui não é uma demonstração, é só para ilustrar isso. Então, se alguém me pergunta assim, qual é o gráfico dessa equação? Claro que se já tem três variáveis, eu já me localizo, eu estou no R3. Se tivesse só duas ou uma, aí eu teria que investigar e saber qual é o contexto que a gente está considerando. Ah, o R3? Beleza, então a gente vai interpretar sobre o R3. Então, mas essa aqui está no R3. Ah, você lembra que superfície é essa? Ah, você sabe que é uma esfera de centro 0, 0, 0 e raio 1? Maravilha. Se você não lembra, qual é a dica que, né, que a gente pode trazer aqui? É identificar os traços. Então, sabendo que toda equação no R3 define uma superfície, será que essa superfície corta os planos cartesianos? Vamos supor que eu não sei, você não sabe que isso aqui é uma esfera. Mas você sabe o necessário, o mínimo. Qual é o mínimo? Você sabe que isso aqui define uma superfície. Aí você se pergunta, será que essa superfície corta o plano XY? Como é que você sabe se ela corta ou não corta? Qual é a continha que você pode fazer ali? Quem você pode zerar para identificar o traço dessa superfície no plano XY? Qual é a equação que define o plano XY? A equação que define o plano Será o XY Z? é Z igual a zero, não é? Então é só você fazer Z igual a zero. Sim. Faz Z Z igual igual a a zero, zero isso. aqui. Se eu fiz Z igual a zero, eu não estou mais no R3 todo. Eu estou no plano XY. No plano XY, qual é o gráfico de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1? X ao quadrado mais y É ao um quadrado igual a círculo. 1 eu vou falar circunferência, eu gosto de usar circunferência, só para não confundir com um disco, tá? Porque às vezes Ok. tem autores que falam círculo se referindo à circunferência e já vi autores falando círculo se referindo ao disco, tá? A circunferência é mais o interior. Aí eu evito falar círculo, é uma coisa minha. Eu vou falar circunferência só para estar claro que é só a linha. É uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Então, olha só. Vamos supor que eu não sei que superfície é essa, mas zerando o Z, eu sei como é o corte dela no plano XY. Qual é o traço dela no plano XY. Entenderam esse raciocínio? A gente viu isso aí lá no cálculo Sim. 3 um pouquinho, né? Estou resgatando isso lá de cálculo 3. Então, ótimo. Acabou, então. Você vai repetir esse raciocínio agora nos outros dois planos coordenados. Será que a superfície corta esse plano aqui de frente? O plano YZ? Identificar esse traço, é só zerar quem?
Será que ela corta o Zerar plano o X, YZ? É só zerar o X. Vou Zero zerar o X X. aqui. Zero X. Ao vejo, fica essa equação, que também é uma circunferência de centro 0,0 e raio 1. Então, o traço aqui nesse plano de frente também é essa circunferência. E o outro traço é zerando Y. Né? Qual é o traço dela nesse plano aqui que sai da tela? No plano XZ. É só zerar o Y. Se você zerar o Y, o que resta também define uma circunferência de centro 0,0 e raio 1. Essa circunferência aqui. Ó. Então, identificando os traços, né, às vezes não é suficiente. A gente precisa ver as curvas de nível também. Mas nesse caso aqui já foi suficiente. Identificando os 3 traços, qual é a interseção da superfície em cada plano coordenado, zerando Z, zerando X, zerando Y, a gente já consegue identificar. Mesmo que você não lembre que isso aqui é uma esfera, e agora, olhando os traços? Está claro que isso aqui é uma esfera? Sim. De centro 0, 0, 0 e raio 1? Ótimo. Só para fechar aqui essa interpretação. A equação define a esfera só a casca ou define a esfera o sólido? E aí? Eu acho que é só a casca. É só a casca. A equação definiu só a circunferência, só a linha, essa equação aqui também define só a casca esfera. Então aqui a gente fala esfera, mas é só a casca. Se você quer se referir ao interior, aí você deveria ter colocado aqui menor ou igual. Aí você vai incluir os pontos que estão dentro. Além dos pontos que estão na casca, igual a 1, os pontos que estão no interior, menor do que 1. Ok? Agora voltando para cá, né? Que era Entendi. uma das dúvidas do William. Aqui, William, não lembro dessa aqui. A esfera eu lembrava, mas essa aqui eu não lembro. Posso usar o mesmo artifício? Posso. Posso identificar os traços? Posso. Não sei que superfície é essa. Não lembro. Lembro, né? Quando eu fiz GA, eu decorei lá, mas agora parei de aplicar isso, a gente esquece, normal. Ah, mas eu sei o mais importante. Isso eu gostaria que vocês também, não lembrassem disso. Toda equação no R3 define uma superfície. Então eu sei que isso aqui é uma superfície. Não é um ponto, não é uma linha, não é um sólido, é uma superfície. É só a casca de alguma coisa. É uma casquinha. Ah, mas será que essa casquinha corta o plano XY? Como é que você vai saber se ela corta ou não? Zerando quem? Zerar o Z, né? Zero Z. Se você zerar o Z, você vai ficar assim, ó. 0 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso no plano xy tem solução? Define alguma coisa? O que é 0 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Ajudem aí. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Tem algum ponto que satisfaz essa equação? Vai ser a própria origem? Só a origem. Muito bem. Isso aí. O único ponto que satisfaz essa equação aqui é a própria origem. Então isso quer dizer que a superfície que eu quero desenhar só tem um ponto de interseção com o plano XY. É a própria origem. Então é esse aqui, ó. Ou seja, a superfície corta o chão, o plano XY. Qual é o traço dela no plano XY? Né? O traço é um ponto só. Tá? Que superfície é essa? Não sei ainda. Esse é só um traço. Ok? Posso passar para outra identificação de outro traço? Entendi. Tá? Vou apagar aqui, tá? Esse rascunho aqui do lado. Aí agora eu vou investigar. Vou investigar agora o traço nesse plano de frente aqui da minha tela. Já investiguei o traço no plano XY, vi que é só um ponto. Agora eu quero identificar o traço no plano YZ, esse plano aqui de frente. É só eu zerar quem? É o X. 0x.
Vamos ficar com isso aqui, ó. Z é igual a mais ou menos raiz quadrada de y ao quadrado. Ou Z é igual a mais ou menos de módulo de y. A letra tá feia, também embolada, mas dá para entender daí, gente. O traço aqui é o seguinte: zerei x, caí nessa equação, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Então o traço aqui é z igual a mais módulo de y ou z igual a menos módulo de y. Como é que é o gráfico do módulo de y? Posso fazer assim, ó. Um Vzinho assim e um Vzinho assim. Foi ou não foi? Ou duas Sim, retas, né? entendi. Uma reta assim e uma reta assim. Olha aí. Ah, vou identificar agora o outro traço. O traço, se eu zerar zerando o x. Não, zerando o x porque nós temos. Zerando o y. Zerando o Y agora. Se eu zerar o y, vai ficar algo semelhante, não vai? É isso que a gente Vai acabou de ocorrer a fazer? mesma coisa em relação a X. Ou seja, também vai ser um cone para cá, já estou falando cone, um módulo para cá e um módulo para lá. Tá? A dica aqui para fazer esse módulo, esses módulos aqui é o seguinte, gente. Quando eu quero fazer o módulo no plano YZ, eu estou fazendo aqui parando na mesma altura. Tá? Quando eu quero fazer o módulo saindo da tela, eu faço o da frente mais curto e o lá de trás mais alto. É um detalhezinho, mas ajuda na representação da perspectiva. Auxiliando a Fica perspectiva. assim. Isso. Quando eu quero desenhar qualquer coisa, aqui foi um modo, poderia ser duas parábolas, né? A parábola, eu estou vendo ela de frente, eu paro o arco na mesma altura. Eu estou querendo desenhar a parábola saindo da tela, eu desenho o arco aqui da frente com altura menor e o arco lá atrás com altura maior. Aqui é módulo, então aqui eu vou fazer o seguinte. Plano YZ de frente, parei na mesma altura. Plano XZ que sai da tela, faço um mais curto aqui na frente e um mais alto lá atrás. Então, saindo torto, mas é reto. Aqui é a mesma coisa. Paro na mesma altura aqui embaixo, lá atrás mais curto e aqui na frente, lá atrás mais comprido e aqui na frente mais curto. Então, identifiquei os traços. Até aqui, alguma pergunta? Como é que tá? Para mim está tranquilo. Tá? Nesse caso aqui, eu vejo, né, não sei se vocês concordam comigo, que só os traços, às vezes, não dá para concluir, né? Com certeza que superfície é essa. Aí, além dos traços, o que a gente pode fazer uso? Além dos traços, o que a gente pode fazer uso? Identificar as curvas de nível. Ou seja, se eu fatiar essa superfície com planos horizontais, se eu fazer Z igual a K, tá? Z igual a K é Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, são todos os planos horizontais. Vai fazendo que as eu vejo cotas aí, né? Oi? Vai fazendo as cotas, né? 1, 2, 3. Isso, em cada nível. Cotas, qual é o traço? nível. Qual é o traço em cada nível? Se você fizer Z igual a K, você vai cair aqui, ó, nessa equação. E essa equação aqui define circunferências. É ou não é? Para cada K, Sim. você não vai ter circunferências. Então, isso aqui me dá esse respaldo aqui, ó. Olha só. Em cada nível eu tenho traços que são circunferências. Ou seja, às vezes, eu consigo identificar os traços e isso já é suficiente para identificar a superfície. Às vezes, além dos traços, eu preciso fazer uso de identificar também as curvas de nível. Foi o que eu fiz aqui. Então, nós temos essa superfície. Só a casca, é como se fosse... Né, tem gente que fala que são dois cones, mas não. Matematicamente falando, o cone tem essas duas folhas, tá? É uma folha só, né? Que ela está emendada ali. Só tem essas duas partes. O que a gente conhece aí no popular como cone, na verdade, é um semicone. Tá bom? Então tá aí o cone. Agora eu entendi. Então, Agora, entendeu? agora clareou.
Para mim, clareou. Show. Esse cone aqui é só a casquinha ou é o sólido? Só o sólido? Só a casca. É só a casca. Da mesma forma que o igual a 1 aqui define só a casca da esfera, o igual aqui, no cone, o igual aqui define só a casca do cone. Não é sólido a princípio. A equação, essa equação aqui define só a casca cone. E essa equação aqui define só a casca esfera. Tá? O sólido W, ele é limitado por essas duas cascas. Aqui está dizendo que o sólido ele está fora do cone e dentro da esfera. Tá? Então, vamos, antes de passar para o esboço do sólido. Até aqui, tem alguma pergunta? Para mim está ok. A minha dificuldade estava sendo visualizar o esboço, né? Na verdade, o desenvolvimento da integral em si, para mim foi tranquilo. A minha dúvida era justamente nessa questão, porque nesse problema em específico, ele descreve, né? Ele fala que um é o cone e ele fala que o outro é a esfera. Mas a minha dúvida foi quando vira um enunciado onde ele apresente as equações, mas não discrimine. Quer dizer, caberá a mim ter conhecimento de GA, na verdade, né? Eu deixei a desejar, não foi em cálculo, Isso. foi em GA. Então, para mim, clareou. Isso. Beleza. E o esboço do sólido, em particular? Percebe que essas superfícies aqui são superfícies de revolução? Tanto a esfera, ela pode ser girando uma circunferência, e o cone aqui, ele pode ser gerado girando uma reta em torno do eixo Z. Sim. Tanto a esfera quanto o cone, olha só, olha o esboço. Ambos são superfícies de revolução. Essa frase está clara para vocês? Sim. Sim. Então você pode afirmar que o sólido que você quer desenhar também será um sólido de revolução? Sim. Vai Uma ter a vez que o interseção dos sólido, dois, né? isso aí, uma vez que o sólido é limitado por superfícies de revolução, claro, em torno do mesmo eixo, o sólido que você vai fazer o esboço é um sólido de revolução. Então, se você sabe que o sólido é de revolução, fazer o esboço fica mais fácil porque você pode se concentrar só no plano YZ. Já fizemos isso uma vez aqui, lembra? Qual é o traço da esfera no plano YZ? Ah, é uma circunferência. Qual é o traço do cone no YZ? Ah, é módulo de Y e menos módulo de Y, ou duas retas. Olha só, eu só posso fazer o que eu vou fazer aqui se eu sei de antemão que é um sólido de revolução. Então, se é um sólido de revolução, você vai se concentrar só nos traços de um dos planos. Agora, olha aqui, ó. Qual é a região que está fora do cone e dentro da esfera? É claro que eu estou olhando aqui só no traço. Então, eu posso falar assim, qual é a região que está dentro da circunferência e fora, né, do módulo? Olha aqui, vê se São nessa esses região gomos aqui. aí externos ao cone e internos à circunferência, né? Vou rachurar aqui para destacar. São esses aqui? Sim. Essa região que eu rachurei está dentro da circunferência e fora do módulo? De acordo com o enunciado, que ele quer o que é exterior ao cone e interior à esfera, né? Raciocinando Isso, como revolução, vai ser esses gomos aí, uma figura, Isso. um sólido Isso aqui até que a gente fez, atípico, mas... Isso aqui, na verdade, ele é um corte do sólido. É uma seção do sólido, não é isso? É uma fatia, né? Isso, é uma fatia. Agora, se você girar, ó, vou girar aqui, ó. Vou girar aqui e girar aqui. Eu tenho a ideia do sólido. É como se fosse a esfera recortada, né, escavada
o cone, a parte de cima e a parte de baixo do cone. O que resta é o sólido que a gente quer. Ok? Então tá aí o esboço do sólido, gente. Agora eu entendi o esboço. Tá? Então, assim, eu posso fazer o esboço dessa forma somente quando o sólido for sólido de revolução. Você define a região, depois você gira a região. Então você tem o esboço do sólido. Aqui, se você quiser, agora pode até colocar o eixo X, ó. Vou botar aqui de vermelho. Agora que eu girei, posso até acrescentar aqui o eixo X. Mas percebe que a gente se concentrou só no plano YZ? Só numa região, só no corte, Sim. só numa seção, depois a gente girou. Pode fazer isso sempre? Não. Só quando o sólido for de revolução. Ok? Para mim está tranquilo, professor. Tirou minha dúvida. Beleza. Os demais, gente, alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. E agora, né, a nossa hora já está em cima, mas é a conta aqui. Como descrever esse sólido? A gente fez o esboço para poder descrever. Como é que você descreve um sólido como esse? Aí fica mais fácil aplicar as coordenadas esféricas, né? Muito bem. Toda vez que o sólido for a esfera ou qualquer parte de uma esfera, vale a pena passar para a coordenada esférica. Da mesma forma que lá na integral dupla, toda vez que a região for um disco ou qualquer partição de um disco, vale a pena passar para coordenadas polares. Agora no R3, toda vez que o sólido for a esfera ou qualquer partição da esfera, vale a pena passar para a coordenada esférica. Então a gente não vai... Vou deixar isso aqui. Nem vou completar. Nem preciso me preocupar. Eu vou querer a descrição em termos de ρ, θ e φ, tá? Então, a gente precisa descrever em termos de ρ, θ e φ. Esse sólido aqui é formado por infinitos pontos. Cada ponto tem um ρ. Qual é o ponto que tem o menor ρ? Lembrando que ρ é a distância do ponto até a origem. Olhando para o sólido ali, lembrando aqui da interpretação. Ó. Todo ponto no R3 tem um ρ. O ρ é a distância desse ponto até a origem. Qual é o ponto aqui desse sólido que tem o menor ρ? Eu posso falar que é a origem? É o ponto que Sim, tem... a origem. Então, o menor ρ é 0? Menor ρ é 0. Isso. E qual é o ponto, ou quais são os pontos que tem o maior ρ, que tem a maior distância até a origem? É 1. São os pontos que estão na casca da esfera? Tá? Os pontos que estão aqui na casquinha da esfera são os pontos que têm o maior ρ, que é ρ igual a 1. Então, assim que a gente descreve em termos de ρ. E θ? Você vai ver a sombra do sólido no R2. Qual é a sombra desse sólido no R2? É a No plano circunferência. XY. É uma circunferência ou é um disco? O disco, né? Circunferência é só a linha. O disco é a linha mais o interior. É um disco. Sim, então A quer sombra tentar para desse esse detalhe. sólido, É o disco. a sombra no chão aqui é um disco. É como se você amassasse o sólido. Você, né, botasse numa prensa e pressionasse esse sólido no plano XY. O que você vai ver vai ser um disco? É um disco. Então daqui você tira o θ. Tem pontos aqui nos 4 quadrantes? Então o θ está variando de 0 a 2π. Tá claro, gente? Tá claro como se descreve em termos de ρ e como se descreve em termos de θ? O ρ é a distância de cada ponto até a origem.
E o θ você projeta, né? Eu estou falando aqui a ideia, né? Você amassa o sólido no plano XY e vê se tem pontos figura nos 4 quadrantes. O θ você vê sempre no R2. O termo correto é, você projeta, você faz a projeção ortogonal no plano XY e vê se tem regiões, né? Aí você vê o θ como se fosse o θ da coordenada polar. E por fim o φ. O φ aqui, quais são os pontos que têm o menor φ e quais são os pontos que têm o maior φ? O φ, ele nasce no eixo Z. Então, os pontos que têm o menor φ são os pontos que estão na casquinha de cima. E os pontos que têm o maior φ são os pontos que estão na casquinha de baixo. Então, o φ é π sobre 4 é o menor. Tá? Então, o φ menor aqui nasce no eixo Z positivo, lembrem disso. Os pontos que têm o menor φ são os pontos que estão na casquinha de cima, que é π sobre 4. Os pontos que têm o maior φ, que estão mais distantes aqui, né, do eixo Z positivo, são os pontos que estão na casquinha de baixo, que é 1, 2, 3 π sobre 4. Tá claro, gente, a descrição? Como descrever esse sólido em termos de coordenadas? Tá? Então, para fechar aqui, né, pelo menos o modelo, fica assim, ó. 1 continua 1, e aqui é dρ, dθ e dφ. O θ variando, o ρ variando de 0 a 1, o θ variando de 0 a 2π, e o φ variando de π sobre 4 até 3π sobre 4. Mudamos o problema para a coordenada esférica. Está faltando um detalhe para terminar essa mudança. O que está faltando aqui? Toda troca de variável tem que ter o quê? Não pode esquecer. O jacobiano? O jacobiano. Qual é o jacobiano da esférica? Toda vez que você troca para a coordenada esférica, você tem que botar aqui um fator de correção, que é o jacobiano. O ao quadrado seno φ. Tá? Esse problema aqui gente, acho que fechou. Vou voltar. É ρ ao quadrado seno φ, tá bom? Aí sim, dali em diante, a gente continua as contas. Deu para ter uma ideia, gente? Para mim, clareou muito essa questão. Obrigado, professor. Beleza? Valeu, professor. Aí só relembrar o senhor para disponibilizar essa gravação lá no canal do senhor, tá? Por favor. Tá, assim que o Google aqui mandar para mim o link, eu salvo lá e mando para vocês. Tá bom, gente? Então, valeu aí pela... Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Um abraço aí, bom Valeu, final de semana, professor. boa Muito semana obrigado de aí. estudos para vocês. Forte abraço a todos. Valeu, de Boa noite. nada. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Vitor. Valeu, Rafael. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.